Fala pessoal, beleza? Então, estou aqui hoje para uma situação mais diferente, né? Vamos falar a respeito dessas questões que envolvem as suas dificuldades nos estudos quanto à situação da quarentena e um dos grandes males que eu tenho observado nos alunos, né? Em pelo menos 90 ou 80% deles que eu converso apresenta esse defeito, que é a procrastinação, né? E por que isso está acontecendo? Então, se você quer, digamos assim, sair desse vídeo bem melhor do que quando você entrou, fique atento, né? Porque principalmente eu também vou dar dicas de redação, né? E acredito que eu vou acrescentar bastante em todo o seu estudo, né? Então fica ligado e vamos assistir. Então, eu gostaria de começar esse vídeo falando a seguinte questão. Qual a análise atual do cenário, né, em relação à quarentena, os estudos e à pandemia? É que você tem que ter um início, né? Vamos começar ali no início do ano. Você que estuda em biblioteca ou você que estuda em cursinho, você tinha um ritmo, né, que você estava acostumado a estudar, já estava se adaptando, né? E esse ritmo, né, seu corpo estava acostumado. E de repente ele simplesmente foi quebrado pela questão da quarentena. O que aconteceu? Né? Foi imposta uma quarentena, né, por causa dessa situação de pandemia, e, né, você foi obrigado a ficar em casa. Então, muitas vezes, você reclamava de falta de tempo para estudo, e o que aconteceu agora? Você tem uma penca de tempo disponível, né? Ou seja, você pode conversar com seus amigos, você pode estudar à vontade, você pode atualizar a matéria que ficou atrasada no cursinho, você pode fazer infinitas coisas. Mas eu observo que esse fator de tempo, que antes era, digamos assim, a solução, muita gente pensava, eu só preciso de tempo para eu botar as matérias em dias para fazer não sei o quê. Hoje ele já é o problema. Ou seja, e por que isso acontece? Porque justamente tempo, ele está, digamos assim, superficial nessa situação. O real problema, ele é bem mais profundo, né? Não é a falta de tempo, não é a falta de motivação, né? São questões bem mais sérias, né, que acometem as pessoas. E, né, relacionado a essa questão, o que a gente observa, né? Toda essa insegurança em relação, principalmente a quando as atividades vão voltar, né, ela gera um cenário de instabilidade. E essa instabilidade social, ela passa para você, né? Você absorve aquilo ali. E você fica sem ter planejamento, sem ter programação, não sabe se vai valer a pena estudar bastante agora ou se não vai, e fica nessa dúvida. Ainda mais com essa questão do Enem, que não sabe se vai se adiar o Enem ou não, até o momento o posicionamento é para que não se adie, né? Então você que está vendo o vídeo aí, essa semana começam as inscrições, fica bem ligado, porque mesmo que adie, vai adiar 1 mês ou 2 meses, perdão. Mas acredito que esse adiamento, ele não vai resolver todos os problemas que envolvem essa questão. A gente sabe que é uma questão complexa, né? Na minha opinião, realmente o Enem deveria ser adiado, porque a situação tá terrível, né? Muitas escolas ainda nem começaram as aulas do começo do ano, então imagine você está achando que está difícil para você, imagine para escolas que ainda nem começaram. Mas enfim, não cabe a mim entrar aqui nessa situação. O que eu só quero dizer para vocês é que, né, pela minha experiência, pelo que eu alimentei, né, nos meus anos de cursinho e de estudante, é que você não deve esperar a situação ficar perfeita para você agir. Ou seja, você não deve esperar o adiamento do Enem. Eu espero muito que se adie o Enem, né? Eu estou do lado de vocês, queria que adiasse e tal, para ser mais justo. Mas se não adiar, cara, não use isso como desculpa. Vai com fé, vai com força. Faça o que você pode fazer agora e com certeza você vai, digamos assim, saindo beneficiado dessa situação. Mas o que acontece? Você no começo do ano tinha um foco, ele estava bem aqui. O que aconteceu? Ele foi se dissolvendo. Por que ele foi se dissolvendo? Por conta das tensões sociais, né? Toda essa situação gerou uma situação de tensão. E aí, como gerou essa situação de tensão, você realmente perdeu um pouco do controle dos seus estudos, né? Você não está mais controlando totalmente, né? Você fica agoniado, você não tem mais aquele rendimento 100%. Mas o que é importante a gente focar aqui? Que esse foco original, ele atingiu algumas pessoas, umas mais e outras menos. Mas eu observo que existem mais ou menos 2 tipos de aluno nesse processo, né? Aquele aluno que pensa a curto prazo e aquele que pensa a longo prazo. O que pensa a curto prazo, geralmente ele está fugindo da responsabilidade de estudar, ele não gosta do desconforto do estudo, então ele está sempre botando aquela desculpa de que quando a quarentena voltar, né, vai estudar para valer. Olha, não seja assim, por favor, faça o seu esforço de ser esses alunos que pensam a longo prazo. Por quê? Porque vestibular tem todo ano, né? Ou seja, esse ano vai ter de alguma forma, né? Vai ter gente entrando no processo seletivo ano que vem. Então o que você vai estudar não vai ficar perdido. Aquilo que você faz pouco, todo dia, ele se torna muito ao longo de um tempo. Então se você consegue estudar hoje 2 horas por dia, 3 horas, tá bom, às vezes já é o suficiente. Não precisa ficar se martirizando porque não está estudando 10, 15 horas.
Mas beleza, fique tranquilo. A questão é justamente que, né, a falta de tempo, ela não é o problema principal, e nem, digamos assim, a falta de motivação. Sim, um problema que se apresenta cada vez maior, né, por causa que o tempo está maior para você, que é a procrastinação, né, de ficar evitando, de ficar jogando para frente, né. Todos os alunos, eles estão com isso, né, porque tem muito tempo disponível, então, querendo ou não, eles estão, uma hora ou outra, estão procrastinando. E isso é comum, isso é um comportamento que vai e volta, né? Às vezes até a pessoa que menos procrastina, durante uma época, ela volta a procrastinar, né? Não é vergonhoso ter esse problema, né? O que você tem que fazer é buscar soluções para resolvê-los. E eu li um livro a respeito, né, que ele dá umas dicas bem bacanas, né? Não é, digamos assim, talvez o melhor livro sobre procrastinação, mas acredito que eu tenho a acrescentar bastante aqui, porque li com interesse, porque realmente isso também tem me acometido um pouco durante esses tempos, e quero acrescentar para vocês. Uma coisa que o livro fala, né, ele dá 6 hábitos, 6 dicas, perdão, né, para você vencer essa procrastinação pouco a pouco. Né? O ponto que eu achei mais relevante do livro foi esse, né, essas 6 dicas. E depois vou trazer ela para um resumo geral, um resumo final. Prestem atenção. A primeira dica é a fragmentação do processo. Ou seja, fragmente seus estudos em etapas menores, né? Ou seja, se você senta ali para fazer uma redação, né? E sua cabeça está cansada, não está conseguindo produzir, calma, paciência. Você vai conseguir fazer essa redação. Mas se coloque para fazer durante, sei lá, 20 minutos ou 1 hora, apenas um rascunho de sua introdução, né? Não exige tanto de si, né? A sociedade não está 100% durante essa época de epidemia, né? A gente vê as empresas aí tendo faturamentos, digamos assim, que eram antes 100 mil, 200 mil reais, está caindo agora pela metade, né, para 20%, 30%. Então, às vezes, isso também tem acontecido com o seu cérebro, né? Ele está perdendo um pouco dessa questão por conta dessa tensão. Né? Eu não estou dizendo que você deve estar conformado com essa situação, muito pelo contrário, você deve buscar melhorar todo dia, mas não se exija demais a um ponto assim de não tornar depois de feito esse estudo, digamos assim, ele como uma questão de gratificação. Né? Por quê? Porque é a consequência do processo. A fragmentação do processo, ela tem que ser prosseguida de uma gamificação, ou seja, um bônus, né, que você tem que se recompensar. Por quê? Porque você fragmentou em etapas, né? Você dividiu ali, vamos supor, eu vou produzir só uma parte da redação, então isso aí já vai ajudar você, né? Melhor do que não fazer nada, certo? Então se contente às vezes em conseguir fazer 30 ou 20% do seu processo, vai ajudar bastante, certo? A etapa 2 também é muito interessante. A etapa 2 diz, envolver um ritual no processo, ou ainda 3, 2, 1 agora. O que isso quer dizer, né? Ou seja, antes de você começar a estudar, faça um ritual, faça uma meditação, né? Pense naquele assunto que você quer estudar, né? Isso aí estimula o próprio cérebro a buscar informações e deixar você curioso a ponto de se deslocar para adquirir essas informações. Então fiquem ligados que é uma das informações, digamos assim, um dos pontos que eu acho mais interessantes, né? Você realmente querer, né, parar, meditar, né, fazer algo mais assim, né, fazer uma oração também. Às vezes é muito importante você elencar essa parte para conseguir efetivar, no caso, a fragmentação do processo, que é a etapa 1. Ou ainda você tem a técnica do 3, 2, 1 agora. Essa técnica ela é muito interessante porque muita gente acha um absurdo, né? Como é que eu vou sentar, falar 3, 2, 1 agora e começar a estudar? Mas a questão aqui é porque essa técnica, ela quer tirar você da inércia. Então, você que estuda lei lá de Newton, você sabe que, né, o corpo, quando ele está na inércia, né, digamos assim, um atrito estático, ele é mais difícil de movimentar do que o atrito dinâmico. Justamente o que essa regra do 3, 2, 1 quer quebrar é isso. Porque quando você está parado, não estuda de jeito nenhum, é muito mais difícil tirar você do lugar. Se você começa a estudar pelo menos por 5 minutos, 10 minutos, você vai conseguir observar que a coisa não é difícil. Então, você vai conseguir render mais. Então é justamente essa uma das etapas que eu acho mais importantes, né? Apesar de que todas são bem relevantes, certo? A 3. Cultivar hábitos poderosos. Quais seriam esses hábitos poderosos? O exercício físico, né? Ele cita lá como um dos principais hábitos. Por quê? Porque o exercício físico ele causa um desconforto no seu músculo, ele adapta você a uma situação de desconforto. Então você, por semelhança, vai conseguir suportar uma situação de desconforto também quando sentar a bunda na cadeira para estudar. Então isso aí vai ajudar bastante você, né? Ele dá uma disciplina maior para o corpo, para a mente, para a concentração. Tópico 4, né? Questionar-se. Esse aqui é um dos principais.
você tem que questionar, por que eu não estou rendendo? Por que as coisas estão ficando difíceis? Né? Por que eu sinto para fazer uma redação aqui e está cada vez pior? Por que eu não consigo fazer essa proposta de intervenção, por exemplo? Né? Ou seja, eu estou com o celular na mão o tempo todo, eu fico conversando com fulano, eu fico fazendo não sei o quê. E aí você, mediante uma sinceridade, mediante uma autoconsciência, se respondendo e buscando o correto, você vai descobrir o que de fato você não rende, certo? E não está conseguindo se adaptar. Então, esse ponto ele é necessário questionar, se necessário obter resposta de uma forma sincera. Ele é, digamos assim, poderia ser o resumo disso tudo, que é a autoconsciência sobre toda a situação. É você, de fato, buscar resolver por que aquilo não está se encaixando, por que não está dando certo. O ponto 5, né, é para você não ser imediatista, né, saber que isso é um processo. Então, se você começa a estudar agora, 1 hora, 2, 3 horas por dia, calma, que ao longo de um processo você vai voltar a um rendimento maior, mas é ter bastante paciência, então é importante persistir para conseguir alcançar esse processo. E o ponto 6 é você se perdoar, saber que se não estudou antes é porque você não tinha esse conhecimento, mas a partir de agora você vai dar seu máximo, né, e vai estar, mesmo que estudando pouco, mas vai estar estudando todo dia, né, vai estar dando seu máximo. Então, esses são os 6 pontos aí do livro Procrastinação, né? E eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam, né, caso tenham curiosidade aí, acessar, certo? Se você gostou desse vídeo, eu peço que compartilhe, né, dê um like, né, curta bastante e possa efetivar, digamos assim, tudo isso que você aprendeu para os seus estudos, né, colocar isso em prática, né, porque eu acredito que isso aí vai ser legal para você. Se inscreva no canal, tá bom? E fiquem ligados nos próximos vídeos.